bonito ver com você. Estamos aqui falando com Shimon Kressler, o numerólogo que faz o seu trabalho aqui na instituição Caminhos Abertos. Ele vai falar um pouco mais sobre ele, sobre o trabalho, sobre como é o universo dessa ciência sagrada que é a numerologia. Olá, meu nome é Shimon Kressler, eu trabalho já com numerologia há 10 anos e levei um certo tempo até perceber esses dons espirituais que eu tinha, essas percepções, esse universo dos números. Não foi imediatamente ele que me chamou a atenção. Na minha história, eu perdi minha avó cedo e eu realmente pedia para minha mãe me levar no cemitério e eu começava a observar as datas, isso me chamava muita atenção. E perceber que aquilo me chamava a atenção, mas ainda como eu era garoto, 8, 9 anos, ainda não tinha bem esse entendimento. E conforme eu fui me desenvolvendo, entendendo as coisas, porque eu desde garoto eu tinha inquietações e não entendia o porquê isso tudo acontecia. E gradativamente eu fui me alfabetizando, fui estudando, fui entendendo a vida, e aí eu fui buscar alguma ferramenta que me preenchesse a alma, que finalmente em 2006 encontrei a numerologia, o qual ela me deu todas as respostas que eu queria. Eu digo todas porque você vai descobrindo um assunto, depois vai puxando outro assunto, e a numerologia, como ciência divinatória, que vem de Deus, né? Então, ela vai mostrando pra gente a realidade. A nossa base é pegar o nome da certidão de nascimento e a data de nascimento, e lá construímos um mapa que a seguir a gente vai mostrar. E lá nós percebemos as características dos números influenciando na vida da pessoa. Cada pessoa ela tem um mapa com 14 números, não é um único número. Às vezes as pessoas se pegam em um único número, ele tem um número tal. Na verdade nós temos os números puros originais, que é do 1 a 9 ao 11 ou 22, são números mestres, e cada um tem a sua característica. Pitágoras, quando desenvolveu, ele é chamado pai dos números, ele foi observando o comportamento e a forma de cada pessoa se desenvolver. Então ele foi diagnosticando e percebendo números de personalidade, os números que eram assim bastante característicos. E a base da numerologia, como a gente fala, os números puros originais, começa com o número 1. E o número 1 é da unidade, é o número 1, o Criador, Deus é o único. E assim depois foi designado ao homem o número 1, que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Depois teve o número 2, que é a Eva, né, que formou o par, e depois tiveram os filhos com o número 3, e assim nós temos uma sequência até o número 9. Depois começa o número 10, que já é um número composto, não é um número puro. Então eu fui percebendo no desenvolvimento da minha vida até chegar na numerologia. Eu também tive o prazer de trabalhar com a área de informática, me desenvolver, buscar conhecimento através da tecnologia, e fui percebendo, né, o que eu ganhei com isso. Aprendi a conhecer e observar o ser humano. E às vezes a gente tem a nossa fé no nosso coração. Eu fiz o Brit Milá, que é a circuncisão, então nasci judeu, me permaneço judeu. E falando em Mazal, como você está falando, eu passei sorte, né? Sorte, o destino Mazal. da pessoa. Eu mudei a minha sorte, eu encontrei a minha sorte, eu fiz condições, né? Depois de uma meditação, quando eu na época na escola estava estudando um nome profissional para mim, veio a calhar justamente o meu nome em hebraico. Então, por o nome de avô, para homenagear, e Shimon é o nome do meu bisavô. Inclusive eu tratei de escrever em hebraico dessa forma, transliterada. Justamente deu certo com os dois N's, para dar aquela força. Isso eu ia te perguntar, né? Dois N's, né? E o Shimon para facilitar a leitura, né? Então o meu nome é também um dos nomes dos filhos de Jacó. Meu pai era Benjamim e meu avô era Jacó, então mantive aí a tradição. E esse nome associado ao meu sobrenome Kressler, que é o meu da certidão de nascimento, é que originou o meu nome e o rótulo do meu nome profissional, meu nome espiritual, para atuar nessa área. Então, em geral, quando realmente a gente precisa, né, de uma vibração, porque meu nome pessoal não carregava nenhuma característica espiritual. Então, as mudanças de nome que a gente vê em artistas e certas pessoas são para dar a vibração necessária. E tendo a vibração necessária, aquilo vai ter a sua força. Outro adendo que eu acho que é importante relatar ao espectador: a mulher quando casa, ela muda o nome também.
Pega o sobrenome do pega marido, o sobrenome do marido. Hoje, pela lei, o marido pode pegar o sobrenome da mulher, pode Exatamente, tive essa situação, tive um amigo que recentemente casou, ele pegou o nome dela e vice-versa. Enfim, nós, numerólogos, acreditamos na herança espiritual daquela família. Porque se o judaísmo é transmitido de pai para filho, então aquele nome vai perenizando, vai se formando, né, novas gerações, Ledor Bador, geração a geração, a gente vai realmente perpetuando o judaísmo, sendo judeu, praticando da forma que lhe convém, sim, da forma que é certa, que tem que ser, nós sabemos, né? É uma característica oriental, né? Os japoneses também, eles têm a característica de que eles procuram casar mais aparentados pela razão não da questão da sorte, o destino que é para cada família. E tem a questão, o pessoal fala de karma, dharma, como isso vem nos indianos, né? O karma e o dharma. Então tem essa questão de evitar casar com qualquer um, não é bem assim. E para nós judeus a gente brinca os suras, né? Os suras. O judeu também casa com judeu, mais ou menos por aí vai. Mas enfim, nós temos assim esses mecanismos, essa ciência, essas ferramentas que eu chamo, são conhecimentos que também são passados, como falei, sempre estudando, sempre percebendo o que acontece naquele momento, depois que a mulher casa, que ela muda o nome, ela passa... Você tem um exemplo? Pode falar. Posso, na verdade eu posso até usar um exemplo que está tão próximo de mim, que é a minha mãe. Ela mudou o nome dela e mudou a característica dela. Então a gente vê, né, passei a entendê-la, porque muitas pessoas, por regra, por conduta, usam o nome de solteira. E eu vi o nome dela solteira, que era exatamente os mesmos números que meu pai tinha, por isso que eles tinham uma atração tão forte. Não é corpo, não é nada, é uma atração vibracional. Então eles tinham basicamente almas gêmeas. E conforme minha mãe mudou o nome dela, né, em abençoada memória dela esteja, realmente ela mudou a característica dela, porque eu não entendia. Minha mãe, por exemplo, eu posso citar, né? Eu não entendia porque no nome dela solteira não tinha aquela questão de viajar. Mas quando ela mudou, e realmente mudou a característica dela, ela passou a ter o número 5. Então todo ano ela fazia questão de levar eu e minha irmã para viajar. E aí quando eu abri o mapa dela com o nome de casada, depois de me convencer que isso realmente tinha um fundamento, né? Aí eu percebi, então, para mim era importante viajar, para minha irmã era importante. Não é que para todo mundo é para viajar. A gente, justamente com a numerologia, começa a especificar o que é importante para aquela pessoa. Todo mundo gosta de ter dinheiro, todo mundo gosta de ter bens materiais, todo mundo gosta de viajar, passear. Mas enfim, para cada um aquilo tem um peso vibracional. É isso que a gente tem que deixar de ser generalista. Existe algo que é para todos. Todo número 5 ele vai atuar em todas as formas, em qualquer lugar. Mas dependendo de como aquilo está configurado no seu mapa, a gente dá aquela ênfase. E uma vez eu atendi uma pessoa que ela tinha justamente o número 5, ela nunca tinha andado nada de avião, nunca tinha saído de casa, só ficava em casa e estava com depressão. Foi simplesmente dar uma orientação. Por que você não para um momento? A orientação às vezes pra gente é tão simples. Viaja um pouco. Viaja um pouco. Nunca mais vi ela, porque ela não para de viajar. Eu vejo ela no Facebook, às vezes cumprimento. Como é que você está? Sempre ela está viajando. Então, eu salvei uma pessoa. É esse que é o nosso trabalho, através desse conhecimento de Pitágoras. Ela estava amarrando a vida dela diante do que veio. Exatamente, porque o número 5 ele preza a liberdade. Então ela estava se sentindo como um passarinho dentro da gaiola. Você pode explicar um pouco para nós no quadro aqui, um pouco, esses números? Trazer alguns segredinhos deles? Lógico, né? O número 1, né? Eu vou falar desses 4 primeiros números, são os mais prováveis de acontecer. O número 1, ele trabalha o início. Ele também trabalha a característica da força, porque ele transmite a ideia do pai, do homem. O homem é a força física. Já o número 2, ele trabalha a parceria, a união, a sociedade. E muita gente vem me perguntar, até você estava interessado em saber sobre o que está atrás, né? Devo ter sócio ou não devo ter sócio? É só a gente olhar esse número no mapa que a gente dá a resposta. E a palavra do número 2, a figura é a mãe. Tá vendo? Na verdade, a parceria, a flexibilidade, né?
ou adaptação, né? Figura da mãe. O número 3, ele trabalha o nosso lado social, e uma coisa que eu estava conversando com você, que justamente trabalha o número da comunicação. A gente procura esse número para a pessoa se desenvolver. Aqui tem uma característica de nós vemos, poxa, aquela pessoa é talentosa. Então aqui tem o número 3, tem múltiplos talentos, né? E na figura da família trabalham os irmãos, os primos e os tios. Quando a gente é pequeno, qual a nossa primeira saída social dentro da família? É justamente ir na casa dos tios e passear com os primos, né? E uma outra coisa que eu gosto muito, né, para complementar o número 4, o número 4 ele trabalha segurança, trabalha estabilidade. Segurança, estabilidade. E uma outra coisa que ele faz é a organização. E a figura da família que representa isso são os avós. Aí vocês vão falar, por que os avós? Porque eles já viveram bastante, tem aquela experiência da vida, já estão estabilizados profissionalmente, socialmente. E sempre que a gente vê uma pessoa com problema no trabalho, o relato é tão simples que, lógico, nós ficamos sentindo que a pessoa não conhecia os avós. Então, às vezes a pessoa nem se desenvolve profissionalmente ou demora para se desenvolver devido à falta da convivência com essas figuras. Uma pessoa medrosa, a gente também consegue perceber que ela possa ter tido alguma dificuldade de relacionamento com o pai. Muitos pais partiram cedo, muitos pais se separaram. Então, qualquer uma falta dessa figura, algum problema com essas figuras, a gente já identifica no número e já vê a origem do problema da pessoa. A pessoa está com dificuldade no casamento, né? Porque talvez não soube se relacionar bem, ou não conseguiu aprender, ou teve qualquer tipo de dificuldade. Tem relatos inúmeros. Então a gente faz essa associação de ideias com o número, sua característica, né? Seu predicado e a figura. Então você tem várias coisas associadas. Eu, pelo menos, tive meu pai presente um bom tempo, mas eu tinha muito medo, porque meu pai ele era muito crítico. Um homem culto, um homem justo, um homem bacana, mas ele era muito crítico. Então eu ia mostrar uma coisa que eu tinha conquistado para ele, ele criticava. Criticava se de, puxa, poderia ter sido melhor, puxa. Exigente. E era bem a característica dele, não era ruim, ele era um pai que lhe dava um dedo pela gente, né? Mas enfim, essa falta de apoio, essa falta de estímulo, não que ele foi um pai omisso, né? Também não posso jamais falar isso, foi um pai muito bacana, mas na perda dele foi quando eu adquiri a minha independência, que vem junto com o número 1. Então, a gente tem uma série de fatos, uma série de situações, né? Quanto tempo demorei, né? Eu vivi muitos anos ao lado dele, tanto que minha mãe faleceu cedo e eu convivi com ele. Então, foi nesse convívio com ele que eu aprendi a começar a fazer as coisas, que eu comecei a ter força, mas isso quando ele também ficou sozinho. Aí ele já esteve mais próximo da gente, porque ele trabalhava muito, então a gente tem que, né, tirar o chapéu. Então a numerologia ela tem essas percepções das figuras, das características, e principalmente um fato que nós devemos comentar, tem dois fatos muito importantes, né? Muitas pessoas têm o seu mapa que nós chamamos de renascimento. Significa até um dado momento da vida dela que pela data a gente consegue enxergar, que ela dá como se fosse um reset, ela começa tudo de novo. Então ela vive uma vida mais intensa porque ela vive duas vidas em uma. Então tem pessoas que passam por essa metamorfose e não entendem. E digo para você, como a gente está falando, que a gente tem diversidade nos nossos espectadores, em qualquer religião, em qualquer situação. Isso está escrito no mapa dela, que nós também vamos apresentar aí com o rapaz, né? A gente vai filmar um mapa para dar de exemplo. Quem quiser mais informações, depois a gente deixa contato para explicar. No caso é o seguinte, esses 4 primeiros números que você separou, eles estão mais relacionados então com o ambiente familiar? Sim. Os demais é uma coisa mais individual, ou estou falando besteira? Não, na verdade nós temos, né, segmentado por áreas, né? O número 1, número 4 e o número 8, eles trabalham a vida material da gente. O número 2 e o número 6, eles trabalham a nossa área afetiva, sentimental.
O número 3 e o número 5, eles trabalham a nossa área social, né? Que eu fiz a carinha, né? E o número 7, 9, o 11 e o 22 são números espirituais. Então você vai ver que tem gente que tem muitos números materiais e às vezes não dá bola para a espiritualidade. E tem gente que tem muitos números de espiritualidade que às vezes não dão bola para a materialidade. Então eu acredito e vejo, isso é uma certeza que eu carrego dentro de mim. Os mapas eles vêm equilibrados. O que acontece é que durante o andamento da nossa vida a gente vai desequilibrando isso. Nós desequilibramos? Convive com outras pessoas, convive com outras ideias, convive, então a gente pode, uma perda, às vezes a pessoa, como eu te falei, perde um ente querido, às vezes se ela tem o número 2, ela realmente tem um abalo emocional, às vezes a pessoa que tem um abalo financeiro, então a gente percebe. Então também confirma a teoria dos direitos humanos que todo homem nasce bom e ele se corrompe com o passar do tempo. Infelizmente. Então todo mundo nasce perfeito e se corrompe com o passar do tempo. Ano passado, 2015, foi o número 8. Vocês viram quantos escândalos e quantas cobranças da justiça. E que agora no ano 9, que nós estamos passando agora, que é 2016, vocês estão vendo que é o ano da justiça divina. Então não é questão se vai ser preso ou não, eles já foram condenados. A gente vê as pessoas, essas figuras públicas, é lógico, ficam rotulados os líderes, né? Não tem nenhum partido político de preferência, nem estou nada contra nenhum político, mas a gente vê que tem coisas erradas. Então as coisas estão erradas, elas vão ser corrigidas. Tem uma declaração do próprio Lula falando, reconhecendo que o PT tem que fazer uma autoavaliação, mas eu acho que ele também deveria fazer uma autoavaliação. Sem dúvida, né? Um dos números de maior aprendizado. Falada dele, não escrita. Se vocês pegarem a data aqui, no caso eu tenho a data de nascimento dele, um dos números de maior aprendizado na vida dele é justamente o número 8, que é o número da justiça. Então quer dizer, ele com tudo isso tem que aprender. Todo mundo tem sempre aprender. Todo mundo, mas para ele tem um pouco a mais. Então por que ele atraiu tudo isso para ele? Certo. Então a justiça com ele também vai ser feita. Como você faz um trabalho de orientação e auxiliar a pessoa no seu trabalho? Como é assim? Vamos supor, a pessoa chega para você com um determinado problema. Olha, eu estou com um problema, eu não consigo uma promoção no serviço. Ou então estou com um problema, eu tenho dificuldade de relacionamento, não sou uma pessoa muito querida no meu meio. Eu fico muito isolado. Ou então, muito pelo contrário, muitas pessoas à minha volta, mas nenhuma é verdadeira. Eu estou com um problema no meu casamento. Meu casamento é chato demais, então o meu casamento não dá certo, o meu casamento é uma prisão. Como você faz? Em geral, como é o seu trabalho? A minha resposta também vai ser simples. O que acontece é, a pessoa ela vem no momento da vida dela falar com a gente. Eu tive pessoas que demoraram 3 a 4 anos para chegar aqui para conversar comigo. E quando ela chega, naquele ponto que a gente consegue pegar pela data de nascimento dela, pelo momento que ela está, as energias estão vibrando, às vezes ela não precisa nem falar nada. A gente sabe que o que está com problema é parte do casamento, dependendo do ano pessoal que ela vem. Mas enfim, a pessoa sendo verdadeira, o que acontece? Ela vem e traz o relato dela, como você mesma falou. E qual o nosso papel? Justamente mostrar para ela qual é a característica correta dela. Então, se ela tem o número 4, a gente vai perguntar, você está trabalhando, você está se organizando, você está se dedicando à família. Às vezes a pessoa do número 4, ela trabalha tanto que esquece da casa. Às vezes tem pessoas que ficam tão presas na família com esse moça que ela deixou de ganhar uma promoção e ser transferida para um outro país, ganhar 5 vezes mais pelo agarramento que ela tem na família. Então o que nós falamos nós mostramos a característica dela, o que a gente sabe que é importante revelar aqui para todos aqui. Nós temos 2 caminhos para seguir. Ou ela está com aquela característica positiva acontecendo aquilo que está previsto, ou ela está com aquilo não negativo acontecendo exatamente ao contrário. Quando a gente faz ela perceber que ela está ao contrário, que ela está no caminho oposto que ela tem que estar, nós colocamos ela no eixo. Em geral, todo encontro, toda conversa demora uma faixa de 1 hora, 1 hora e meia. Não meço esforços para poder orientar a pessoa. E nós, naquele momento da pessoa, quando ela está naquele ano pessoal específico, dentro daquele ano existem trimestres. Então a gente consegue
e penetrar dentro daquele momento e ver qual a vibração que está com o problema. Os trimestres do ano também Isso, interfere. então, dentro daquele ano, dividimos em fatias trimestrais e mensais, e a gente vai lá e calcula pela matemática aquele número. Então, se a pessoa vem aqui no momento 8 da vida dela, é bem provável que a gente vai ver que ela está com problema financeiro, mesmo que ela esteja com problema em casa. Então, se por exemplo, um homem que está com o número 8 está com problema financeiro, o desempenho dele dentro da casa dele, dentro do casamento dele, ele fica no negativo, ele fica frio. Então ele está tão preocupado, a gente olha, poxa, ele está preocupado em ganhar dinheiro, tá certo, mas cadê a emoção? O número 8 no negativo, ele é frio. Então a gente percebe, olha amigo, realmente eu sei que você precisa de dinheiro, mas o teu mapa aqui também está indicando que você tem que dar atenção para a tua família, que você realmente tem que nesse momento parar e olhar para esse outro aspecto aqui. Então a gente consegue conduzir a pessoa, não é induzir, é conduzir a pessoa a ela perceber. Às vezes ela está tão focada, a gente fala, não, foca, tá certo, é importante focar, mas o importante, mais do que focar, é direcionar. Senão ela fica olhando no foco errado e ela não direciona o que tem que ter. Então a numerologia ajuda, o papel dela é essa. Eu falo para a pessoa, você está satisfeito com o seu trabalho? Muitas pessoas estão num trabalho que foi induzido pelo pai, pela mãe, por um amigo, e não está satisfeito. E quando perder o trabalho, ela fica desenvolvendo aquele problema. Então a gente faz ela parar naquele momento, o pessoal fala, desliga o celular, vamos conversar, vamos ver o que está mostrando aqui para a gente nesse momento, porque tem que ter um ponto de saída. A solução aparece naquele momento, naquela situação, que a pessoa tem que parar um momento. O que eu considero a verdadeira espiritualidade? Aquele momento que você tem a crise, você precisa parar um minutinho, se destacar, se isolar, no teu dia a dia, se isolar, porque o número 7 tem a característica de isolamento. Então a pessoa precisa se isolar, precisa refletir, parar um pouquinho. Então se tem um problema que você não pode resolver, né, acompanha ele. Se a pessoa está doente no hospital, está na mão dos médicos, está na mão de Deus. Se é um problema financeiro, o país está em crise, então eu posso estar em crise, você pode estar em crise. Hoje o Brasil está em crise, porque existe uma coisa que é específica e individual de cada um, que é o que a gente está conversando. E nós não podemos deixar de observar que o Brasil ele está no momento 9, 2 mais 1, 3 com mais 6, 9. O Brasil está no momento de transformação, do jeito que está não vai ficar. Então todo brasileiro está sofrendo, no bom sentido, que o número 9 ele é um número assim sentimental. Então o brasileiro está meio doído, né, de ter percebido quanto ele foi lesado. Não foi o primeiro e nem será o último governo, né, desculpe falar assim com tanta franqueza. Não vai ser. Mas enfim, o Brasil é um país de todos, porque a gente sabe que todo estrangeiro vem aqui observar, contemplar as maravilhas que existem nesse país. Se o empresário viesse te pedir um auxílio, como você pode auxiliar um empresário? A numerologia empresarial, numa linha geral, nós vamos também perceber que a empresa tem uma vida, tem um mapa. E esse mapa ele é originado pela razão social da empresa e pela data que ela foi constituída. Data da constituição. Então, toda empresa tem uma razão social, assim como a gente tem o nome empresa, também ela tem uma vida, não própria. Esse ponto que eu quero comentar agora com você. Quem rege vibracionalmente a empresa é o próprio sócio, o próprio dono da empresa. Então, às vezes um dono se ausenta muito da sua empresa, a empresa pode ir para o pior. E quando ele volta, reage. O ditado, o olho do fazendeiro que engorda o boi é verdadeiro. Exatamente. Então, na numerologia empresarial, primeiro nós avaliamos a vida pessoal da pessoa. É muito importante que ela esteja bem na sua vida, e qualquer problema que ela tem, não só no âmbito familiar, ou qualquer tipo de problema, repercute na empresa. A crise que a gente está tendo no país, afetando a sua empresa, afeta a sua vida. Então a gente tem que orientar a pessoa para que ela cumpra a sua missão, que ela esteja bem, que ela mantenha a sua espiritualidade, que assim, 70%, 80% das pessoas precisam atuar na espiritualidade para se manter bem.
E aí a empresa ela se desenvolve bem e tem aquele aspecto que pessoas que vão constituir empresa nos procuram para justamente encontrar o nome adequado, encontrar uma data correta para ser colocado no contrato, e aí a gente percebe os objetivos da empresa, porque cada número também fala. Legal. Se vai ser uma empresa de prestação de serviço, se vai ser um comércio, O nome da se vai empresa, ser uma da empresa. indústria, todas as vibrações, os números necessários, O nós slogan da temos empresa, que... tudo isso. Tudo. Interessante. Então, é bem complexo, o trabalho mais complexo da numerologia é justamente da numerologia empresarial. Legal. Porque envolve a vida da empresa. Aqui é uma escola, então a escola ela precisa ser movimentada por eu que sou o proprietário. Então se eu não fizer nada, a escola não acontece nada, mas a empresa existe. Claro. E ela Então, precisa... Shimon, quero que você dê umas considerações finais sobre o que você daria de conselho agora para o nosso público que está assistindo essa matéria. Como um conselho que eu me permito dar é: busque se conhecer, busque a sua verdadeira essência, não se deixe influenciar por situações negativas, sejam políticas, seja o que for. Seja verdadeiro com você, seja autêntico, seja pleno com as suas convicções, com a religião que você decidir cultuar ou praticar, com o teu lado social, o teu lado familiar. Viva na plenitude, sempre procure, né, reservar alguns momentos para Deus, né, para que você realmente tenha a sua vida inspirada sempre. Seja feliz, eu estou aqui à disposição.